Olá, meu nome é Custódio, você está no canal da AD Blue e hoje vamos falar sobre a lição dos adolescentes vivendo em sociedade. Lição 11, tá? Sociedade e trabalho. Um tema bem relevante aí para os nossos adolescentes. Você que é professor da EBD, eu quero dizer para você que você é um privilegiado em poder trazer as boas novas para os adolescentes da sua igreja, ok? Deixa Deus te usar nesse momento. Então aqui a lição 11, né, que é a penúltima lição do trimestre, né, que vai falar sobre sociedade e trabalho. Temos o texto bíblico aqui, Gênesis 2, 15 e 3:19, que fala sobre o início, né, quando Deus institui ali para Adão que ele vai trabalhar, né, que ele vai ter responsabilidades após a queda ali, após o pecado, né, que ele vai comer do suor do seu rosto. Então, todo trabalhador é digno do seu salário, todo trabalhador, toda pessoa tem que trabalhar para poder, como é que se diz, ter o seu sustento. Isso você tem que enfatizar nessa aula para o seu adolescente, né? O destaque é João 5,17, que fala, então Jesus disse a eles, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Tem a leitura devocional aqui, que eu acho legal, interessante você passar para os adolescentes, tá? Para cada dia da semana ele lê um versículo, aqui fala Provérbios 19:2, terça Provérbios 13:16, e assim sucessivamente, faz um desafio para eles lerem, postar ali, faz um grupo de WhatsApp da turma, no caso da sua turma, faz um grupo de WhatsApp só da EBD e lança ali o desafio para eles poderem estar lendo, né, e colocando ali o que eles aprenderam durante a semana. Mantenha contato com seus alunos durante a semana. É a dica que eu dou também para você ter bom êxito aí nas suas aulas da EBD, tá? O objetivo, né, esclarecer que em breve eles terão que escolher uma profissão. Eu acho que essa idade de 13 a 14 anos é uma idade que tem muitas dúvidas, né? Eles ainda estão assim meio uma transição de escola. Então fica meio difícil fazer as escolhas, né? As escolhas corretas, até saber o que vai ser. Mas o objetivo é esclarecer, né? Que existem várias profissões a serem alcançadas, várias profissões a serem existentes aí no Brasil, que podem ser, vários cargos que podem ser ocupados futuramente por eles. A gente vai trazer com essa lição aí um esclarecimento a respeito disso. Conscientizar das muitas exigências do mercado de trabalho na atualidade e ensinar o que as escrituras sagradas dizem a respeito do bem-sucedido, né? Material didático, né? Aqui a sugestão da lição é um quadro, o professor vai precisar de um quadro e giz. Eu já daria uma outra dica, eu daria uma dica se você tem à disposição, se você tem rede, vamos dizer assim, um Wi-Fi, se você tem um pacote de dados no teu celular, faz uma aula mais tecnológica, faz uma aula mais na linguagem deles, leva um notebook, acesse alguns sites que falam sobre tecnologia, né? Eu quero te indicar aqui um site que eu estava dando uma olhada, cara, muito legal, que deixa eu ver aqui, é o Guia da Carreira, ó, guiadacarreira.com.br, anota aí, guiadacarreira.com.br. Você pode usar esse site aí, esse site ele vai dar uma visão de profissões que existem hoje no Brasil, a maioria das profissões, vai dar as faculdades que teriam que fazer para alcançar, né, para você conseguir chegar a ocupar esse cargo, ocupar esse posto, né, vai dar uma visão geral de salários também, pode até passar para eles quanto que eles vão ganhar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, quantos % a mais ali, hoje o adolescente ele vai ganhar assim, fazendo cursos, né? Você vai poder abordar, né, com esse material didático aí, com isso que eu estou falando para vocês vão poder mostrar para eles que quanto mais conhecimento eles adquirirem, quanto mais eles forem, vamos dizer assim, quanto mais fizerem cursos profissionalizantes, uma segunda língua é muito importante hoje no mercado de trabalho, você também vai poder mostrar para ele que existem diferenciais em cargos e salários para quem estuda mais. Quem estuda mais vai ser mais culto, vai ganhar um pouco mais do que eles que estudam menos, né? Isso é ponto. E esse site vai dar uma visão
geral aí de cargos e salários, ok? Quebrando a rotina, né? Nós vamos conversar com os alunos explicando acerca da Bíblia, né? Que Paulo, se você for usar ali o quadro, você vai colocar lá, falar sobre a vida de Paulo, né? Então, o ministério abençoado, como foi a vida profissional bem-sucedida de Paulo, né? Ele era um fabricante de tendas, você vai discursar sobre isso, você vai ler um pouco mais sobre a história de Paulo e vai mostrar para eles assim que Paulo ele teve 3 passos que foram decisivos na vida dele. Primeiro passo, né? Deixou que Deus fosse o seu instrutor, fosse o seu treinador. Muitas das vezes nós queremos tomar decisões, né? Passar isso para os adolescentes, que nós, quando tomamos decisões pelo nosso próprio braço, pela nossa própria vontade, nós vamos ter consequências. Paulo colheu os frutos, ele teve o quê? Ele teve o seu melhor instrutor, o melhor mentor que ele poderia ter. Era quem? Era Jesus. Jesus foi seu mentor, né? Então, Paulo, em suas batalhas, na forma de instruído por Deus, ele teve buscando a orientação de Deus em oração, tá? Segundo passo, permita que Deus dirija a sua vida. Você vai mostrar para o adolescente que quando Deus está no comando, tudo vai bem, entende? Então, Paulo deixou Deus dirigir a sua vida. Ah, mas muitos adolescentes vão olhar que podem surgir aquele comentário que Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, e aí você vai dizer para eles que no mundo eles vão ter aflições. As aflições, ter uma vida com Deus não é simplesmente você se abster de ter aflições, de passar por algumas situações. As situações que Paulo passou somente serviu para fortalecer a sua vida, falando tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito profissional, né? Terceiro passo, obedeça a Deus, né? A obediência a Deus, né? Obedecer cuidadosamente as instruções. Paulo, lá em Atos 16, de 9 a 10, ele obedeceu a Deus. E você obedece a Deus? Faça essa pergunta para ele, né? E a pergunta, aqui a lição também, ela fala sobre o conhecimento, que a adolescência é uma fase significativa de mudanças. O adolescente está sempre mudando, né? Ah, hoje eu quero ser pintor, amanhã eu quero ser aviador, né? Eu quero ser médico, eu quero ser instrutor. Cada momento da vida dele, cada ciclo social, cada grupo que ele entra, ele vai ter uma forma diferente de pensar, uma forma de agir e até mesmo uma forma de escolher uma profissão. Cabe a nós, professores, estarmos embasados para poder passar, para poder ajudar eles no tocante às escolhas. Por isso que a lição ela vem o momento de escolher uma profissão. Muita gente sonha em ser um profissional bem-sucedido, aqui a lição fala, né? Mas a gente não pretende com essa lição apresentar uma fórmula assim específica, não existe uma essência exata para se escolher uma profissão, mas aqui a gente vai dar um parâmetro para que ele possa escolher, né? Ele tem que entender que para se escolher uma profissão, para se entrar no mercado de trabalho, tem que se estudar e tem que se abster de algumas regalias, de alguns desejos, de algumas, vamos dizer assim, tem que se abster de alguns confortos, né? Ele vai ter que abrir mão, às vezes, de um final de semana para poder estudar, ele vai ter que ter menos tempo para passar nas redes sociais, ele vai ter que deixar de comparecer a alguns eventos, alguns ensaios ou alguns compromissos que ele tenha assumido em função dos seus estudos, em função da sua preparação. Mas como nós estamos falando de adolescentes de 13, 14 anos, tem que ser passados para eles de uma maneira bem sucinta, bem leve, bem suave, para que também não venha trazer um peso para a vida do adolescente. Eu acho que a lição ela é bem sucinta, ela é bem, como é que se diz assim, prática, no quesito de você abrir o leque, mostrar para ele que existem várias opções de trabalho, várias opções de você ingressar no mercado de trabalho futuramente. Mas aí eles podem pensar, mas Custódio, eu só quero saber de jogar videogame, eu só quero saber de estar brincando, eu só quero saber de fazer... Não, mas pelo menos você abriu, você descortinou. Outra coisa nesse site que eu falei, guiadacarreira.com.br, tem um teste legal também. É um teste simples, porém bem legal assim de fazer, que é um teste vocacional, que você pode até fazer, escolher ali um teste vocacional grátis. Ele tem 15 perguntas, né? Perguntas assim abstratas, né? Com relação a sentimento, com relação ao momento que a pessoa está falando. É legal você também abordar esse assunto ali do teste vocacional, de você dizer para ele que não é uma ciência exata, que depende do que o indivíduo está passando naquele momento, depende da vida do indivíduo, de tudo no contexto de quando ele for preencher esses testes vocacionais gratuitos de redes sociais ou de internet, tá? Porém, se ele quer
mais para frente, de uma maneira assertiva, saber qual é a vocação dele, assim como Paulo foi vocacionado, assim como todos os personagens da Bíblia foram vocacionados, né? Qual é seria a sua vocação? Que ele procura um especialista. Aqui a própria lição diz que sugestiona de você convidar um psicólogo para participar da sua aula. Eu sei que 1h10, 1h15, 1h30 seria pouco tempo, talvez, para abordar um assunto tão vasto, tão longo, mas eu sei que você, professor, é bem criativo, eu sei que você, professor, ama os seus adolescentes, eu sei que você quer dar certo e você vai dar o seu melhor para eles. Eles esperam isso de você. Muitos deles têm esse momento contigo no domingo para poder tirar as dúvidas, para poder ter vamos dizer assim, uma maneira de enxergar a vida da maneira correta, da maneira certa de enxergar, com o prisma correto, que é a ótica de Deus. E cabe a nós trazer eles para dentro da realidade cristã, né? Hoje nós vemos num país em que muitos profissionais se corrompem, né? Muitos profissionais eles até se formam, eles até se dedicam aos estudos, mas na hora de ganhar o dinheiro, na hora de ser remunerado, eles se corrompem. Ele deixa o quê? Ele não tem sabedoria para administrar, né? E aqui eu já estou até falando sobre já trabalho e prosperidade, que é o último tema, né? Que fala sobre ser próspero, né? Nem sempre a prosperidade ela é sinal de riqueza, né? Muitas pessoas confundem isso, tenta passar de uma maneira sucinta para o adolescente que a prosperidade não é sinal de riqueza, não é sinal de muitas posses, não é sinal de muitos bens, mas prosperidade vai muito mais que isso. A gente vê tanta gente, às vezes, com muito dinheiro, mas com a sua vida pessoal, a sua vida familiar, os relacionamentos destruídos. A gente vê pessoas assim, esbanjando com carros importados, pessoas que têm tudo, só não têm a felicidade. Por quê? Porque não é próspero, ele só tem muito dinheiro. Existe uma frase que fala que a pessoa eu não vou saber agora lembrar, deixa para a próxima aula, mas tinha uma frase muito legal que falava sobre prosperidade. Então, quem deseja ter uma vida próspera e abençoada? É o desejo de todo ser humano, não há nada de errado em ser bem-sucedido. Mas, afinal de contas, o que é ser próspero? Embora cada um tenha uma definição própria, para respondermos essa questão, temos que recorrer às Escrituras Sagradas e observar o que é ser bem-sucedido à luz da palavra de Deus. A prosperidade no livro de Provérbios está diretamente relacionada à obediência à palavra de Deus, né? Quando você é obediente à palavra de Deus, tudo vai bem na tua vida. Se você é um bom profissional, se você é um bom aluno, se você é um bom filho, se você é um bom professor, tudo que você colocar as mãos, você fizer com excelência, você deixar que o Espírito Santo te conduza a fazer da maneira correta, tudo vai bem. E isso nós devemos passar para os nossos adolescentes através dessa aula, que aquilo que ele for fazer, ele possa fazer com excelência. A excelência é que vai fazer a diferença na sua vida, né? Então, a palavra também fala sobre o mercado de trabalho que é exigente hoje, né? A lição vem falar sobre as exigências que hoje tem no mercado de trabalho, né? Então, é bem provável você brincar com ele, né? Que a frase, mas estuda para ser alguém na vida, né? Eu não vou falar outras profissões aqui para não denegrir nenhuma profissão, para não ser chato, para não ser brincar com a profissão alheia. Talvez possa ter algum professor que tenha a profissão que eu vou brincar. Eu não quero ser indelicado com ninguém, mas a gente sempre ouve as pessoas falar: estuda para não ser igual fulano, estuda para não ser igual a profissão de ciclano. Toda profissão ela é digna, desde que ela seja executada da maneira correta. Todo trabalhador é digno do seu trabalho. E isso nós devemos passar para os nossos adolescentes. Nós sabemos que no meio dos nossos adolescentes vão ter juízes, vão ter médicos, vão ter enfermeiros, vão ter talvez várias pessoas de várias... vão ter químicos, né? Vão ter propagandistas, vão ter representantes, vão ter várias pessoas, mas que cada um entenda que o mercado de trabalho é vasto, que possa passar para ele que toda profissão feita com dignidade, ela é válida, ok? E auxílio didático, né? O professor incentiva o seu aluno a fazer uma autoanálise. É muito difícil para um profissional exercer bem a sua função, sem vocação. Volto a falar, né? Do teste vocacional que eu falei antes, né? Aqui eu comentei antes com vocês do guiadacarreira.com.br. Você vai conversar sobre vocação, sobre
Qual a vocação? Porque hoje eu acho interessante também uma dica que eu vou dar para você nessa aula, é você levar uma folha de papel em branco, né? Uma ou duas folhas, leva papel, leva caneta e começa a aula falando sobre vocação, sobre trabalho, e começa a pedir para que eles escrevam ali no papel 3 profissões que eles têm vontade três profissões que eles têm vontade de exercer futuramente na sua vida. Talvez alguns não vão querer colocar, talvez alguns vão dizer, não, trabalho, eu não pensei nisso ainda, mas eu garanto que você vai se surpreender com algumas profissões que eles vão colocar ali. E tenta ver ali, ter uma profissão em comum e entrar na internet ou com o recurso que você tiver na hora ali, de poder conversar sobre essa profissão, de poder falar sobre isso, de poder falar o que ele tem que fazer para alcançar, né? Quais são os passos, né? Que, primeiramente, qual seria o primeiro passo? Orar a Deus. Nós estamos numa escola bíblica, nós falamos sobre a palavra de Deus. Orar a Deus para que Deus dê direção. Segundo, para que Deus dê sabedoria, para que Ele possa não, vamos dizer assim, se perder no meio do caminho. Hoje existe uma estatística muito triste, né, de que de 20% a 25% dos alunos que começam uma faculdade, que começam o nível superior, eles se perdem no meio do caminho, ou eles trocam de curso, né, ou eles fazem uma evasão, eles não terminam o seu curso. Por quê? Porque o estudo hoje tem sido colocado em segundo plano, e não é assim. O estudo tem que ser em primeiro plano, principalmente na idade que eles estão. Quantos alunos que vão para a escola e não prestam atenção, não têm bom rendimento? Por quê? Eles são bombardeados diariamente com muita informação. É informação a todo momento, eles têm na palma da mão o mundo todo ali, ligado, 24 horas. Então, muitas das vezes, a informação que está bombardeando a sua mente não é algo que vá dar subsídio ou que vá dar sustância para o seu futuro. E nós, como professores, temos que, através dessa lição, dessa oportunidade, mostrar para o adolescente que as redes sociais também muitas das vezes vão direcionar para o lugar errado. Muitas das vezes ele pode estar inserido no meio, pode estar inserido numa tribo que não deseja trabalhar, que a filosofia é viver nas costas do pai e da mãe para sempre. E nós, como professores, temos que alertar isso, despertar essa vontade de trabalhar, né? Identificar os dons, os talentos do nosso meio para que eles possam levar adiante. E eu quero dizer para você uma coisa, temos também que colocar no meio colocar para os adolescentes também que pastorear também eu vejo como um bom caminho, como um bom futuro, né? Hoje nós vemos tão poucos adolescentes assim quererem pastorear, quererem seguir os caminhos de Jesus, quererem tomar a frente de um trabalho, de uma igreja. E eu acho que trabalho também, todo trabalhador de dicção, o pastor também é um trabalhador, o pastor também ele se dedica 24 horas à obra. Eu acho que também deve ser inserido ali na carreira, né? Eu acho que, nem sei se está inserido ali no vocacional ou não, no guia de carreira, mas pastor também, porque o pastor também é uma excelente... claro que existe um chamado, existe o dom, mas que também pode se incluir numa carreira, a carreira da fé, né? Uma das principais aí que eu vejo no momento, né? Então, gente, isso seria a minha dica de hoje, né? Mercado exigente. Aí, para terminar, eu queria falar sobre disciplina. Eu acho que disciplina é algo que todos nós devemos ter, inclusive os adolescentes. Hoje nós vemos que no nosso meio a indisciplina está muito grande. Nós podemos enxergar isso, nós vemos relatos nas escolas. Imagina aí que quantos alunos que não obedecem às professoras, quantos alunos que são insubmissos com os pais em casa, o pai pede para fazer alguma tarefa, eles já falam que não, bate a porta. Então, nós devemos mostrar para ele que a disciplina, ela vai bem em todos os aspectos, não somente para a carreira, mas para toda a vida. Ok? Então, galera, foi isso aí, né? Espero ter ajudado com esse subsídio da aula de hoje, né? Não esqueça de clicar aqui dar o seu like aqui embaixo e clicar no sininho para receber as notificações, ok? Um abraço, Deus abençoe e deixa Deus te usar.